Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre deixis e anáfora, tentando mostrar como as relações semânticas estão envolvidas nesses dois fenômenos bastante comuns na nossa língua. Então, em primeiro lugar, nós vamos, assim, por simplicidade, dizer que deixis é uma categoria, ou expressa uma categoria composta por diferentes elementos. Em geral, os deíticos são expressões que têm um sentido fixo, mas sem referência fixa. Já vimos em um vídeo anterior essa diferença entre sentido e referência, quer dizer, o sentido é uma expressão linguística que me leva a um determinado elemento no mundo. Então, vejam, os deíticos têm um sentido fixo, que me leva a um determinado elemento no mundo. O mais interessante é que eles não têm essa referência fixa, essa referência pode mudar. Portanto, eles apontam sempre para um referente no discurso. Então, nunca está no mundo, nunca é dada especificamente por uma questão palpável, como no exemplo que a gente viu no vídeo de lua, né? Lua que eu encontro esse objeto no mundo. Os deíticos não, tem essa referência vazia. Entre os elementos que compõem essa categoria de deíticos, a gente pode pensar em pronomes pessoais como eu, você, ela, ele, a gente, que, bom, tem sentido fixo, mas a referência é sempre vazia. Advérbios como ontem, hoje, agora, aqui. Expressões demonstrativos como aquele, menino, essa, rua, isso, etc. São expressões que me levam a algum elemento no mundo, mas eu não consigo dizer exatamente o que. Eu preciso de um discurso para encontrar esse referente. Preciso de um texto, um contexto. Bom, por que eles são relevantes para a língua? Porque eles têm sentido fixo e são usados sob as mesmas condições, de modo que eu consigo adaptá-los em diferentes discursos, em diferentes situações. Por exemplo, a primeira pessoa, o eu é a primeira pessoa do singular, sempre. Então, eu posso falar eu, você pode falar eu, um outro pode usar eu como um deítico referente a si mesmo, sem precisar, por exemplo, a todo momento falar o nome, né? Inclusive a terceira pessoa, Roberley e Roberley. Não, posso usar sempre o eu para me referir. Então é extremamente vantajoso ter palavras assim. O ele, por exemplo, que é sempre a terceira pessoa do singular, o aqui, que é sempre no lugar de onde se fala, e etc. A gente pode fazer esse teste com todos os deíticos e a gente vai perceber que tem um sentido fixo e uma referência sempre vazia. Bom, a referência vazia porque é preenchido por qualquer elemento que cumpra essas condições. Por isso que é interessante para a língua. Como se fosse o elemento coringa, né? Tem um sentido fixo, mas cabe em diferentes situações. Exatamente como uma carta coringa de um jogo. Então eu posso ter ele me referindo a João, a Pedro, a menino, a livro, por exemplo. Né? Posso ter ela me referindo a Maria, a Eva, a menino, a aula, por exemplo, sem problema nenhum, porque são terceira pessoa do singular, masculino e feminino, respectivamente. Então, numa sentença como João conversou com Maria, ele terminou com ela, eu sei que o João está se referindo a ele, aqui o João se referindo a ele, e a Maria está se referindo a ela, né? Ou ela se referindo a Maria, se quiser fazer o caminho contrário. Agora, se eu tiver o Pedro falou com a Eva, ele terminou com ela, veja que eu mudei aqui agora, o Pedro e Eva, e agora ele e ela têm referências distintas, mas continuam tendo o mesmo sentido, de terceira pessoa do singular. Né? Então, o sentido é aquilo que me aponta para uma referência. Acontece que as referências aqui vão ser distintas porque no discurso eu construo essa referência de maneira distinta. Então, os pronomes são os mesmos, os sentidos são os mesmos, ele é terceira pessoa do singular, ela é terceira pessoa do singular, mas a referência é diferente porque ele em um é o João, em dois é o Pedro, ela em um é a Maria, em dois a Eva. Os deíticos são relevantes para essa determinada língua. Porque, como a gente acabou de ver, eles completam a possibilidade da gente usar elementos coringas em diferentes situações sob as mesmas condições. Então, não é um coringa que eu posso fazer o que eu quiser, né? Ele me dá algumas condições para que eu use. Né? Essas condições são muito relevantes, muito interessantes, especificamente para os processos de referenciação e coesão nos textos, né? Na língua de modo geral.